Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo aqui no canal, mais uma emissão de um fundo imobiliário, de um fundo relevante, tá bom? Uma emissão importante de um fundo que tem performado muito bem, tem caído aí na graça dos investidores. E eu tô falando do fundo imobiliário HCTR11, o fundo gerido pela Equitare, um fundo de recebíveis imobiliários com uma estratégia bem high yield, né, que prioriza de fato o retorno na sua estratégia e deixa aí de lado um pouco a qualidade dos devedores, mas isso não necessariamente é ruim. A gente vai explicar um pouco a estratégia do fundo. É um fundo muito interessante, eu tenho em carteira, então aqui é o famoso skin the game. Eu estou falando o que eu faço, mas não porque o fundo é bom, que a emissão que ele vai passar agora também é uma emissão boa, né? E por isso que a gente faz esse vídeo, para realmente trazer as melhores informações para vocês tirarem suas próprias conclusões, tá bom? Estou aqui na tela do computador com vocês para de fato ler o relatório gerencial, para explicar um pouco da estratégia do fundo, por mais que o relatório gerencial de fevereiro ainda não tenha saído, então eu vou passar para vocês as informações de janeiro, mas tem como já estruturar um pouco da estratégia do fundo, e depois a gente vai passar um pouco sobre o momento do fundo na bolsa, né? Em que momento que ele está decidindo fazer essa emissão, qual o preço, o DI, o VP, né? O PVP dele, para ver se realmente ele está com uma precificação esticada, se há essa diferença de preço de mercado, preço de subscrição, e depois a gente vai para as datas de emissão, que é o que mais importa no vídeo de hoje, né? Porque a gente já tem vídeo falando sobre o HCTR, mas a gente quer também especificar sobre a emissão que ele está passando. Vamos lá. Aqui no relatório gerencial, tá? Isso é importante dizer, o relatório de dezembro de 2021, divulgado em janeiro, porque ainda não saiu o próximo. E antes de entrar de fato e falar desse relatório gerencial e na tela aqui na lâmina para vocês, eu peço encarecidamente que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais, tá pessoal? Então, quando vocês fazem isso, vocês conseguem mandar esse conteúdo para mais pessoas e também ajuda a gente a crescer aqui na página. Bom, então vamos lá, se inscreva, que isso é muito importante para a gente. Vamos lá, HCTR11, um fundo gerido pela Equitare, tá bom? Uma gestora que tem performado muito bem nesse mundo aí pré-pós pandemia, porque de fato o HCTR foi um dos fundos aí que não apresentou inadimplência no processo de pandemia, de reestruturação. Então a performance da gestão, ela fez até com que surgissem outros fundos imobiliários, né? VSLH11, TORD 11, mais de desenvolvimento. Então a gestora, ela tem mostrado uma capacidade muito interessante, tá bom? Aqui algumas informações de 0,21% de taxa de administração, controladoria e custódia, 0,99% taxa de gestão, 10% sobre o QCD, a variação de 100% do CDI, a taxa de performance, né? A gente não gosta, mas eu costumo dizer que eu não gosto de taxa de performance para aqueles fundos que não performam. Se o fundo está performando de maneira até surpreendente, eu não vou me incomodar com isso, porque ele já me agrega valor de forma considerável, então isso passa batido, mas é um ponto sempre a ficar de olho. A movimentação de dezembro interessante, tá gente? Teve um aumento aí da taxa de aquisição, ou seja, a taxa de retorno dos CRIs, majoritariamente IPCA, então na totalidade foram vendidos CRIs, que a média aí foi de 9,60% de taxa de aquisição, né, de taxa de retorno mesmo, juros. E essas compras totalizaram uma média de 10,24%. Então, o fundo ele tem conseguido fazer uma movimentação interessante, tem conseguido fazer essas negociações, sempre tentando trazer mais valor e mais retorno para o cotista nessa estratégia high yield que eu já mostrei para vocês que o fundo tem, tá? Então não é surpresa para ninguém. Agora eu queria trazer para vocês um pouco da DRE, porque não vou me aprofundar, gente, mas é mais para explicar para vocês da onde vem a maior parcela dos rendimentos do fundo imobiliário HCTR11. Esses fundos de papéis que entregam muito retorno, a gente tem que saber que aqui, ó, basicamente a maior parcela vem inclusive vem da correção monetária. O que é correção monetária? Basicamente, essa inflação mensal que eles entregam para a gente todo mês. Por quê? Seja IPCA, ou se o fundo for indexado majoritariamente pelo IPCA, seja CDI, seja IGPM. Então, essa
correção monetária mensal é o que agrega mais valor ao cotista e por isso que a gente sempre toca naquela tecla. Não compre fundo imobiliário com PVP muito esticado. Não compra ágio da dívida. Por quê? Porque basicamente o fundo no longo prazo sempre tende a convergir, né, a voltar para o seu valor patrimonial, porque ele já entrega a inflação todo mês. Então ele não tem esse poder de valorização nas cotas, tá bom? Então por isso que a gente também aconselha sempre você entender onde é que você está pisando, qual é a indexação do seu fundo, escolha bem, porque basicamente a gente mostra mais aqui embaixo aí a lâmina gigantesca de CRIs, tá, gente? Não tem aquele mesmo caso do FLCR, que teve basicamente um devedor pedindo recuperação judicial e representava mais de 10% do PL, aqui basicamente o máximo é 6,41%, então é uma lâmina bem diversificada de recebíveis imobiliários, né, de dívidas de fato, mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é de fato a estratégia. Então vamos lá, qual que é a maior indexação que eu mostrei para vocês inclusive? É IPCA, é 93,1% da indexação do fundo, da correção monetária que vai vir para a gente, mais os juros, ela vem do IPCA, né, da inflação de fato. Então, é IPCA mais 10,5%. Então, todo mês vai vir essa taxa pré-fixada para a gente, mais a correção monetária, ou seja, mais o que variar o IPCA naquele mês. Por isso que são eventos não recorrentes. Então, se a inflação variar muito, se vier uma inflação muito alta, que a gente está vendo nos últimos meses, vai vir uma correção monetária muito alta e um rendimento muito alto para o cotista. Então, por isso que os fundos de papéis estão entregando muito, tá? São eventos não recorrentes e por isso que a gente tem que comprar sempre com margem, sempre com um preço legal, para quando a inflação estabilizar, quando tudo se normalizar, a gente não acabar sendo corroído o nosso valor do patrimônio, a gente comprar fundos muito caros e eles recuarem tanto para o seu valor patrimonial. Tá bom? Aqui 4,5% IGPM, né? IGPM mais 11%, depois temos CDI. Então, basicamente, o fundo é indexado pelo IPCA, tá, gente? O fundo tem 73% de CRIs, aqui o gráfico pizza do lado esquerdo, aqui o primeiro gráfico, 73% CRI, 24,5% FI, né, cotas de fundos imobiliários. Eu gosto dessa estratégia, IRDM tem, CPTS tem, eu gosto de fazer essas negociações mercado secundário e mercado primário, eu gosto bastante, e o restante em caixa. Né? Outro ponto legal são os setores que a gente tem que não tomar cuidado, gente, porque eu já falei a estratégia do fundo, o fundo tem essa estratégia mais high yield, tem essa complexibilidade no segmento, no setor, que é multipropriedade, loteamento, que são setores mais complexos, né, que envolve muito da construção civil, então tem esse risco de inadimplência maior, porque tem uma complexibilidade maior, a gente tem que levar em consideração. 67% dessa estruturação dos CRIs são cotas sênior. Isso é muito interessante. Por quê? Porque, a grosso modo, para você entender, a sênior é aquela que vai sentir a inadimplência por último. Então, isso deixa um resguardo legal para o cotista caso haja inadimplência, né? Cota única também vem logo após a sênior, 1,7%. Depois temos a cota subordinada, e essa sim é a pior, vamos dizer assim, porque é a primeira a sentir a inadimplência, 29,6%, 30%, é relativamente alto, tá bom? Isso não significa que é ruim, mas significa que tem um risco maior. E esses CRIs de cotas subordinadas que têm esse risco maior, espera-se também um retorno maior, tá bom, gente? Nunca é questão de bom ou ruim, é estratégia, tá? High yield e high grade, tá bom? Essas eram as informações que eu queria passar para vocês, porque basicamente eu não quero me alongar, eu quero falar sobre o momento do fundo e sobre a emissão, tá? Agora vamos lá sobre o momento do fundo. Eu até quis gravar esse vídeo ao vivo aqui, com o mercado rodando, tá, gente? Para a gente ver como o pessoal, os investidores reagiram a essa emissão que foi divulgada no final do pregão de sexta-feira. Estou gravando segunda-feira para vocês. O fundo está recuando 1,24%, então tá já a R$ 122,90. Tá? Ele estava acima de R$ 124. Isso representa um PVP de 1,05, não está barato, mas não está excessivamente caro, que a gente tem essa margem um pouco acima do VP, 1,07, coisa e tal. Isso representa 5% acima, né? 5% de ágio, ou seja, 5% acima do valor patrimonial, a gente tem que ficar com o pé atrás. O fundo,
como eu falei para vocês, performou muito bem mesmo, com yield anualizado de 16,76%, um yield muito alto, porque realmente a inflação estourou, o fundo tem essa estratégia high yield, então ele sempre vai entregar mais nesses períodos com inflação nas alturas e sem inadimplência, isso fica muito mais fácil, tá bom? O último rendimento dele foi pago hoje, inclusive dia 7, 1,60, representou um yield mensal de 1,27, então, gente, é muito alto, né? 1,27 por mês, é um retorno bastante legal. E agora a gente vai entrar para a emissão. Por quê? Porque as emissões passadas, gente, não tem dado muito certo, porque basicamente a emissão é quando o fundo quer captar recursos para fazer aquisição, para pagar dívida, para comprar mais CRI, beleza, quer captar recurso, mas para o investidor participar tem que ter essa diferença, né? Pô, não vou comprar mercado, vou participar da emissão, então eu espero que o preço da emissão esteja muito mais barato do que o preço a mercado, porque senão eu vou lá e compro a mercado, entendeu? E olha o que tem acontecido, e o que está acontecendo já, né? O preço de emissão é 120,25, né? 117,65, mas aí acresce a taxa de 2,60 e o preço final que você vai pagar na emissão é 120,25. O fundo já está a 122, né? Já tem uma diferença basicamente de pouco mais de R$2. Ainda talvez faça sentido, porque a alocação e a conversão de cotas da hectare é bem rápida. Basicamente você fica um mês apenas sem o rendimento, né? Com aquele rendimento 13, 14 que a gente está acostumado a ver. Então, por enquanto, talvez faça sentido, tá bom? Porque está acima do VP, então realmente agrega valor, né? Essas emissões acima do VP eu gosto bastante. Mas a gente tem que ficar de olho, tá? Porque a data base, ou seja, a data que você tem que ser cotista para poder ter direito e participar dessa emissão é dia 9, né? Basicamente, quarta-feira, quem dormir cotista de quarta para quinta vai ter direito a participar dessa emissão a uma proporção de 12,55. Ah, como assim 12,55, Vinícius? É fácil. Se você tiver 10 cotas, né, no dia 10 ali, depois do dia 9, se você tiver 10 cotas, você multiplica por 0,12, vai dar 1,25, vamos dizer assim, e você sempre arredonda para baixo, tá? Sempre arredonda para baixo. Então você tem direito a uma cota na emissão a 120,25. Ah, tenho 100 cotas, então você vai ter direito a 10, né? Porque 100 vezes 100 vezes 0,125 vai dar 10 e alguma coisa. Então você vai ter direito a 10 cotas também dessa emissão. E assim sucessivamente, pessoal. Você pega a quantidade que você tem no dia 10, né, do dia 9 para o dia 10, e multiplica por esse fator de 0,12. 0,125. É simples. O período de preferência, né, quando você vai sinalizar para a corretora, ó, quero participar, tá? Quero participar, quero comprar minha cota a 120,25, quero exercer meus direitos. É do dia 14 ao dia 24. Depois teremos a liquidação, né? Que é o dia que você tem que ter esse dinheiro, porque vai ser liquidado de você, que é dia 25. Depois teremos o período de sobras. Aqui não tem como saber qual que vai ser a proporção, gente, porque de fato a gente tem que ver a adesão, tem que ver se realmente faz sentido participar, se fez sentido, né? Mas do dia 3 ao dia 8 teremos o período de sobras, depois dia 15 será a liquidação das sobras e depois o fundo aí tem um período para alocar os recursos, para converter as cotas e para a gente ter essas cotas já na nossa carteira. O que eu queria falar para vocês, o fundo, eu já falei N vezes para vocês, eu tenho em carteira, é uma estratégia high yield, né, de alto retorno, então isso causa algumas estruturações mais arriscadas, vamos dizer assim, mas não necessariamente é ruim, cabe muito bem numa carteira diversificada, tá bom? Sempre comprando a preços certos, isso eu toco sempre na tecla, porque de nada adianta você ter o bom ativo se você não comprou ele a um bom preço, tá? Sobre a emissão, basicamente eu gosto de esperar, eu vou esperar até quarta-feira. Né? Não, na verdade, até quarta-feira não. Quarta-feira é a data base, né? Então, eu vou esperar até dia 24 de fevereiro, que é o último dia do direito de preferência, né? Para você exercer. Eu vou esperar até o dia 24 para ver como é que fica a cotação, né? Se for mais atrativo comprar mercado, se for para 121, se for para inclusive 120, que é o preço da emissão, basicamente eu vou comprar mercado, gente. Não faz sentido eu ficar esperando esse meu rendimento depois de um mês, se a mercado é muito mais atrativo e os investidores de maneira geral fazem isso, tá? Não é à toa
que até o fundo já caiu hoje, porque são esses movimentos que os investidores mais experientes fazem. Tá bom? Então, o que eu aconselho para você não é recomendação de compra nem de venda de qualquer ativo que seja, tá bom? Mas estuda o ativo se você não tem, vê se realmente faz sentido com a sua estratégia, com o seu objetivo de maior risco, mas também tem um retorno que, por enquanto, está vindo sempre em linha com o esperado. E se você já tem e está pensando em participar da emissão, espere até o dia 24, ali, dia 23, para ver se realmente vai fazer sentido, tá bom? Eu espero que o vídeo tenha sido bastante esclarecedor para vocês. Me chamem no Instagram, me chamem aqui nos comentários, porque a gente sempre gosta de tirar as dúvidas que não ficaram claras para vocês, tá bom? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.